Fala pessoal, tudo em paz? Sou o professor Acácio Lima, treino alunos para Olimpíadas de Matemática e hoje quero trabalhar com vocês combinatória em tabuleiros. Conteúdo muito importante nas Olimpíadas, conteúdo que o pessoal tem certa dificuldade, já em combinatória e também na parte de tabuleiros. Então vamos lá. De quantas maneiras diferentes podemos pintar? Então, quantas maneiras diferentes? Podemos pintar usando apenas uma cor, as casas de um tabuleiro 4x4, de modo que cada linha e cada coluna possuam exatamente uma casa pintada. Então, cada linha, cada coluna é exatamente uma casa pintada. Pessoal, já vou fazendo o tabuleiro aqui, você já vai tentando imaginar aí como é que resolve. Vai fazendo também no teu caderno. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários. Ou se quiserem também sugerir, fiquem bem à vontade. Então vamos lá, o tabuleiro 4x4 e a gente vai ter que pintar esse tabuleiro. Por exemplo, eu posso pintar essa casa da primeira linha e da primeira coluna, mas eu não posso pintar outra casa que esteja na mesma linha ou na mesma coluna. Isso não é permitido. Eu posso pintar, por exemplo, essa casa. Posso pintar essa. Mas eu não posso deixar uma linha sem pintar ou uma coluna sem pintar. Então, eu teria que pintar essa casa aqui. Pronto, aqui está uma maneira possível de pintar o tabuleiro. Só que a gente tem que encontrar um jeito mais inteligente para fazer esse problema. As questões de combinatória, elas vão nos desafiar a pensar, raciocinar questões curtas e que o aluno tem que pensar numa estratégia, pensar bem por onde é que ele vai começar, por onde é que ele vai atacar o problema. Pessoal, você pode começar esse problema da seguinte forma. Pensa em relação à primeira linha. Tu vai pintar a primeira linha. Tem quantas casas possíveis para a primeira linha? Concorda comigo que você pode pintar qualquer uma das 4? Aí você pinta essa, por exemplo. Mas você poderia ter pintado qualquer uma das 4 casas. 4 opções. Depois você vai pintar a segunda linha. Você também poderia pintar... Eu ia falar qualquer uma das 4, mas não pode. Eu não posso mais pintar aqui, porque senão vai ficar 2 aqui, nessa primeira coluna. Para cá, só resta esses 3 lugares possíveis. Então, são 3 opções de escolha. Imagina que eu escolhi pintar aqui. Depois, na terceira linha, eu não posso pintar aqui e nem posso pintar aqui. Restam 2 lugares possíveis. Então, 2 opções. Imagina que eu pintei aqui. E, por fim, só resta essa opção. Só resta um lugar. Portanto, pessoal, 24 maneiras. Tranquilo? São 5 problemas que a gente vai fazer. Esse foi o primeiro. Agora vamos para o segundo problema. Fica até o fim porque vai lhe ajudar bastante. Segundo problema, aumentando um pouquinho o grau de dificuldade. Aqui o pessoal já costuma errar mais. Alguns alunos, às vezes, têm uma sortezinha. E começando de uma maneira certa, de uma maneira boa, eles acabam acertando esse problema. De quantas formas podemos colocar 4 bolas verdes e 4 bolas amarelas em um tabuleiro 4x4, de modo que cada coluna e cada linha possua exatamente uma bola de cada cor. Problema parecido com o item anterior. Novamente, a gente tem um tabuleiro 4x4. Inclusive, pessoal, vocês gostam dessas questões de tabuleiro? Ou tem certa dificuldade?
Pronto. Tabuleiro 4x4. Agora a gente vai precisar posicionar 4 bolas verdes. Deixa eu colocar as bolas verdes aqui. E 4 bolas amarelas. Opa, peguei foi o preto. 4 bolas amarelas. Pronto. Tá aqui. Detalhe importante, a gente tem que colocar as bolas verdes e as bolas amarelas. Portanto, para quem já está acostumado, aqui tem que ter uma multiplicação do valor que vai dar nas bolas verdes e das bolas amarelas. Não é uma adição, é uma multiplicação. Você pode começar do mesmo jeito da questão anterior, posicionando as bolas verdes. Quantas opções você tem para colocar a primeira bola verde? Qualquer um dos 4 lugares. Imagina que tu colocou ela aqui. Mas você tinha 4 opções na primeira linha. 4 lugares possíveis. Próxima bola verde. Você pode colocar ela. A próxima bola verde. Você só não pode colocar ela aqui. Você pode colocar em um dos outros 3 lugares. Então, 3 opções. Imagina que eu coloquei a outra bola verde aqui. Próxima bola verde. Não pode aqui e nem aqui. Então, restam 2 lugares. 2 lugares. Podem escolher. Vamos colocar ela aqui. E por fim, só resta um lugar, que é colocar aqui nesse canto. Beleza. Agora entra a parte que a gente tem que ter muito cuidado, que é em relação às amarelas. Como posicioná-las? Ah, professor, basta e por linha também. Vamos analisar na primeira linha. Na primeira linha você tem 3 lugares para colocar a amarela. Ok, são 3 lugares possíveis. Pode ser aqui, aqui ou aqui, certo? 3 lugares. Imagina que a gente posicionou aqui. Na próxima linha restam quantos lugares? Ah, professor, o senhor não pode colocar aqui e não pode colocar em cima da outra verde, então restam 2 lugares. Ok. Teria 2 lugares. Eu poderia colocar aqui, aqui ou aqui, correto? 2 lugares. 3 vezes 2. O problema, pessoal, é o seguinte. E se em vez de começar assim, eu começasse colocando, digamos que a amarela, deixa eu ver, se eu posicionasse a amarela aqui. Se eu posicionasse aí, eu teria 3 opções para começar. E depois, seriam quantos lugares? Concorda comigo que eu posso colocar a bola amarela aqui, aqui ou aqui? Então, seria 3 opções. E alguns alunos até acertam quando eles começam assim. Porque ele teria 3 opções. Por exemplo, posicionou aqui, ficaria 3 opções, vezes. Ah, professor, e a próxima bola? Vamos olhar. Para a próxima bola, a gente está tendo esse lugar aqui. Só teria essa posição. Correto? Porque não dá para colocar aqui, não dá para colocar aqui, não dá para colocar aqui. Então, só restaria uma opção para cá. E a próxima bola também só restaria na última linha, só tem um lugar que é aqui. Então, ficaria 3 vezes 3 vezes 1 vezes 1. E alguns alunos acabam acertando. Mas se começar daquele outro jeito, vai errar. Professor, e nessa daqui, qual o caminho a gente deve fazer? Primeiro, analisar. Quando você está começando aqui, verificar se vai funcionar escolhendo qualquer um dos lugares ou se vai ter essa quebra. Primeiro, você viu que foram 3 opções. Depois, só foi 2. E quando a gente tentou colocar a bola amarela em outro canto, ficou 3 vezes 3. Então, gera aqui uma certa dúvida. E agora, o que é que eu faço? Essa maneira melhor de fazer é você pensar assim. Eu vou posicionar a primeira bola
amarela na primeira linha. Tem quantos lugares possíveis? 3. São 3 lugares, professor. Ok, 3 lugares. Imagina que a gente posicionou ela aqui. Agora, você vai pegar a mesma coluna da bola da primeira linha, tá bom? Então, da bola da primeira linha, você pega a mesma coluna. Você pegou a linha dessa bola verde. Agora você pega a coluna dessa mesma bola verde. Resta quantos lugares? Professor, para cá, restam 3 lugares. Então, você coloca. Digamos que você posicionou aqui, ó. 3 lugares. Ok? De novo. Você escolhe a primeira bolinha amarela. Digamos que você colocou aqui. E aí você analisa a coluna. Restam quantos lugares? 3 também. Beleza? Como eu colocado, já tem colocado inicialmente. Então ficaria 3 vezes 3. E depois, professor? Depois é o seguinte. Já está definido os outros 2 lugares. Não tem mais o que fazer. Na terceira linha, só pode ser posicionado aqui. E na última linha, só pode ser posicionado aqui. Então, para as últimas 2 linhas, só tem uma opção para cada lugar. Professor, faz de outro jeito aí para a gente analisar. Ok. Vamos fazer de outro jeito. Vamos escolher essa linha aqui. Essa terceira linha. Tem quantos lugares para colocar a bola amarela? Concorda comigo que eu posso colocar em um desses 3 lugares? Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Pronto. Mas tinha 3 opções de escolha. Depois eu analiso essa mesma coluna, tá bom? Dessa bolinha que eu estou analisando. Então tem novamente 3 lugares. Imagina que eu coloquei aqui. Agora é o seguinte. Só resta 2 opções. Na segunda linha, só dá para colocar a bolinha amarela aqui, que é esse uma opção. E a outra bolinha amarela também ficaria definida, ficaria aqui, uma opção. Então, para você colocar a primeira bolinha, tem 3 opções na linha correspondente da bolinha que você está escolhendo. E depois, para colocar outra bolinha amarela, também são 3 opções na mesma coluna da bolinha verde que você está escolhendo. Depois que você posiciona as 2 primeiras bolas amarelas, as outras 2 já ficam definidas. Não tem mais o que fazer. Beleza, pessoal? Então ficaria isso daqui. Ficaria... Ia pegar minha borracha... Vamos lá. Ia ficar aqui 24, né? Vezes 9. Ok? Então 24 vezes 9 vai ser a nossa resposta. Tranquilo? É só vocês multiplicarem e encontrarem essa resposta. 24 vezes 9. Vamos fazer aqui, né? 9 vezes 2, 180. 9 vezes 4, 36. Então dá 216. 216. Tranquilo? Então são 216 maneiras de estar fazendo isso daqui. Pessoal, agora vamos para o próximo problema. Opa, deixa eu só voltar aqui só para me ver uma coisa. Pronto, normal. Sim, tem que multiplicar, tá bom? Porque aqui colocar as bolas verdes e as bolas amarelas. Questão 3. De quantas maneiras podemos pôr 3 torres de 4... De quantas maneiras podemos pôr 3 torres de 3 cores diferentes? Então, 3 torres de 3 cores diferentes em um tabuleiro 8×8, de modo que nenhuma delas ataque a outra. Pessoal, tem umas questões que para o aluno resolver, ele tem que saber jogar xadrez, ok? Então é interessante vocês aprenderem
a jogar xadrez. Além de desenvolver o raciocínio, tomada de decisões. Com os nossos alunos, eu gosto muito de trabalhar xadrez. Os alunos presenciais. Pronto, então você faz o tabuleiro, vai com certa paciência, já vai pensando o que fazer. Muito cuidado para não ter pressa e errar o problema. Ok? Professor, eu nem sei como é que joga xadrez. Pronto, eu vou explicar rapidinho aqui como é que funcionam as torres. Então, as torres, por exemplo, são 3 torres de 3 cores diferentes. Vou colocar a torre azul, colocar a torre preta e a torre vermelha. Ok? Se você colocar a torre azul, por exemplo, aqui, a torre vermelha ela não pode ser posicionada nem na mesma coluna, nem na mesma linha da torre azul, porque a torre ela ataca na vertical e na horizontal. Então ela ataca as peças que estão aqui, independente da distância, se está aqui, ou se está aqui, ou se está aqui na ponta, ou aqui. Se estiver na mesma linha e na mesma coluna, a torre ela captura a outra peça. Ok? Pronto. Então tá aí. Vamos imaginar essa situação. São 3 torres que vão atacar. E aí eu quero colocar a primeira torre. A torre azul. Pessoal, tu concorda que eu posso escolher qualquer lugar no tabuleiro? Eu posso escolher qualquer lugar do tabuleiro. E é um tabuleiro 8x8. Portanto, eu tenho 64 lugares possíveis para colocar a primeira torre. Imagina que tu colocou aqui, por exemplo. A primeira torre, tu posicionou ela exatamente aqui. Agora é o seguinte. A torre preta, tu não pode colocar a torre preta nem na mesma coluna e nem na mesma linha. Portanto, esses lugares aqui, ó, que eu estou marcando com X, você não pode mais colocar a torre preta. Então restam quantos lugares? Você não pode colocar também no lugar da torre azul. Você não pode colocar em cima. Eram 64 casas, menos, cuidado aqui na hora de contar, 8 mais 7. Então 64 menos 15. Que vai dar, sabe quantas casas? 49. Então restam 49 lugares para colocar a torre preta. Imagina que tu colocou a torre preta, digamos que aqui, ó. Colocou a torre preta aí, tá bom? Agora é o seguinte, a torre vermelha, ela não pode ficar nem na mesma linha da torre azul, nem na mesma coluna. Eita, eu marquei o X da torre azul, foi no lugar errado, né, pessoal? Era só para ver se vocês estavam prestando atenção. Eu não poderia colocar a torre preta nessa linha, na mesma linha da torre azul. Então era aí. Ok? Agora eu não posso colocar a torre vermelha em nenhuma dessas posições que já está com X e também nessas outras que eu vou marcar agora. Na mesma coluna e na mesma linha. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12 e nem no lugar da torre preta. 13, tá bom? Então vai ficar 49 menos 13, que vai dar 36. Então se você for analisar, para colocar a torre vermelha, tem 36 lugares possíveis. São os lugares que nem está marcado com X e nem está com a torre azul, nem com a torre preta. Portanto, agora é só multiplicar isso daqui. 64 vezes 49 vezes 36. E aí você vai ter encontrado a resposta. Ok? Vamos para o problema 4. Está já acabando, só faltam 2 problemas.
para a gente finalizar nossa aula. Parabéns aí para quem permaneceu até aqui já. De quantas maneiras podemos colocar um rei preto e um rei branco em um tabuleiro de xadrez sem que nenhum deles ataque o outro? Novamente um tabuleiro de xadrez. Eu vou pegar esse tabuleiro que já está feito. A diferença agora, pessoal, é que são os reis. Por isso que eu estou dizendo para vocês. É bom aprender a jogar xadrez para poder resolver uma questão desse tipo. Está preparado. Não que você vai aprender xadrez por esse único motivo, né? Mas também vai ajudar nesses problemas aqui. Já tem questão que eu estou lembrando agora, que eu não coloquei aqui hoje, que é do cavalo, do movimento do cavalo. Eu acho que até que é uma questão também parecida com essa na UBMAP desse ano. Não sei se vocês lembram. Não lembro se foi no nível 1, foi no nível 2, parece. Então vamos lá. Um rei preto e um rei branco. Pessoal, se eu posicionar então o rei preto e o rei branco. Eu vou colocar o rei azul. Vou fazer novamente aqui. O rei azul e o rei vermelho. Pronto. Então vou posicionar esses dois reis. Se eu posicionar o rei aqui, por exemplo, ó, o rei azul aqui, o rei vermelho ele não pode ser posicionado uma casa vizinha ao rei azul, porque senão o rei azul vai atacar. Então não posso colocar o rei vermelho aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Mas o rei vermelho poderia ser colocado em qualquer uma das outras casas. Ele só não pode ser colocado numa casa vizinha ao rei que já foi posicionado. Beleza, professor? Então é só fazer isso. Sim, mas aqui tem que dividir em casos, pessoal. Aqui a gente vai ter que dividir em casos. Porque, por exemplo, onde eu posicionei agora, você observou que teve um comportamento. Teria 64 casas para colocar o rei azul. E o rei vermelho ficaria sem 6 lugares para colocar. Mas, por exemplo, se o rei preto, se o rei azul for colocado aqui, já muda a situação. Se o rei azul for colocado aí, o rei vermelho ele não pode ficar aqui, nem aqui, nem aqui e nem no lugar do rei azul. Então, em vez de diminuir 6, só estaria diminuindo 4. E além disso, tem outra situação. E se o rei estiver aqui, por exemplo, ó, o rei azul estiver aqui, o rei vermelho ele não pode ficar nessas casas e nem aqui. Vai diminuir 9 casas. Então, são 3 casos possíveis, tá bom? Temos... Então, a gente vai colocar aqui, ó. Temos 3 casos. Aí você divide em casos para evitar erros. Caso 1, o caso 2 e o caso 3. O caso 1 eu vou chamar de cantos. O caso 2 eu vou chamar de borda. E o caso 3 eu vou chamar de centro. Tá bom? Centro ou então tabuleiro 6x6. Mas já para entender, vamos lá. Em relação aos cantos, você vai pensar assim, ó. Quero posicionar o rei azul. Tem quantos lugares para você colocar o rei azul? E depois o rei vermelho. São quantos cantos no tabuleiro? Ah, professor, são 4. Então você pode colocar o rei azul em qualquer um dos 4 lugares. 4 opções. Ok. Vou colocar o rei azul aqui. Agora, o rei vermelho ele não pode ser posicionado nem em nenhuma dessas 4 casas. Porque senão o rei azul ataca. Se ao todo são 64 casas e eu retiro 4, então sobram 60.
Ok, pessoal? 60 lugares possíveis para colocar o rei vermelho. Ok. Isso vai funcionar. São 60 maneiras diferentes. Toda vez que você coloca aqui, ó, colocou aqui, aumenta 60. Colocou aqui nesse outro canto, 60. Colocou aqui, 60 lugares diferentes. Então fica 4 vezes 60. Agora, no segundo caso, a gente vai fazer a mesma coisa, só que analisando as bordas, tá bom? Deixa eu colocar logo os reis aqui para facilitar. O segundo caso, em relação às bordas. Pessoal, quando eu falo, os cantos já foi. Quando eu falo bordas, são essas casas aqui. Todas essas casas aqui que eu estou colocando o retângulo azul, elas se comportam da mesma maneira. Certo? Estou tirando apenas os cantos. Os cantos eu já calculei. Pronto. Então, qualquer uma dessas casas que a gente escolha, qualquer uma dessas casas, todas funcionam do mesmo jeito. E são quantas casas azuis? São, aqui tem 6, 4 lados, 6 vezes 4, 24. Então são 24 lugares para colocar o rei azul. Imagina que tu colocou o rei azul aqui, ó. Quantos lugares vai ficar para o rei vermelho? O rei vermelho não pode ser colocado aqui e nem aqui. Diminui 6 lugares. A mesma coisa acontece em qualquer caso. Ó. Deixa eu colocar aqui só mais um exemplo para você visualizar. Ó. Colocando aqui, o rei vermelho não pode estar nesses 6 lugares aqui. Ó. Então vai diminuir 6 lugares. O rei azul tem 24 posições. E o rei vermelho, é só a gente pensar. Se você posiciona ele aqui, o rei azul, né? Eu vou deixar marcado aqui. Não pode aqui, não pode aqui, 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 aqui e aqui. 64 menos 6. Ficam 58 lugares para o rei vermelho você posicionar. E a outra situação, pessoal, o último caso, deixa eu ver se tem como apagar aqui. O outro caso, se você observar, eu não trabalhei ainda com essa parte aqui do tabuleiro, 6 por 6. Ó. Qualquer um desses lugares que eu posicionar o rei azul, se eu posicionar o rei azul aqui, por exemplo, o rei vermelho, ele não pode ficar em nenhum desses lugares. Ah, professor, se posicionar o rei azul aqui, mesma coisa, não pode ficar em nenhum desses lugares. São 9 casas a menos. Ok? Então são 9 casas a menos. Agora a gente está no tabuleiro 6 por 6, estão faltando 36 lugares. 36 lugares. Se você quiser conferir, é só conferir. Ó, 24 mais 36 dá 60, mais 4, 64 lugares. Eu estou calculando todos os lugares possíveis. Só que depois que eu escolho uma dessas casas do centro, do tabuleiro 6 por 6, diminui 9 lugares. Então fica 36 vezes 64 menos 9. 64 menos 9 dá 55. Ok? Então, o rei vermelho ele pode ser posicionado em 55 lugares diferentes. E aí, no final, você calcula o total, que vai ficar 4 vezes 60, mais 24 vezes 58, mais 36 vezes 55. Mas o resto aqui é só fazer conta. Legal mesmo, a gente já fez bem direitinho aqui, que era descobrir. Compreendido? Para finalizar, o último problema.
OBM 2005. Em um tabuleiro quadrado 5x5, serão colocados 3 botões idênticos, cada um no centro de uma casa, determinando um triângulo. De quantas maneiras podemos colocar os botões formando um triângulo retângulo com catetos paralelos às bordas do tabuleiro? Pronto, pessoal, essa questão. Agora a gente vai ter que fazer um triângulo. Lembrando que é um triângulo retângulo. Vocês lembram que é um triângulo retângulo? Acredito que o pessoal que está treinando para a Olimpíada deve estar afiado nisso daqui. Inclusive, quem é que vai fazer a segunda fase aí da OBMAP? A gente já está treinando para a segunda fase. Pronto, pessoal, tabuleiro 5x5. Serão colocados 3 botões idênticos. Dessa vez eles não mudaram nem a cor. E vai ter que formar um triângulo retângulo. Lembrando que um triângulo retângulo, pessoal, só relembrando aqui rapidinho para vocês, ele tem um ângulo reto aqui, de 90 graus. O lado maior se chama hipotenusa e os outros dois lados se chamam catetos. A questão quer que os catetos eles sejam paralelos. Ó. De quantas maneiras podemos colocar os botões formando um triângulo retângulo com catetos paralelos às bordas do tabuleiro? Então a questão ela quer que, por exemplo, a gente forme assim, ó, um retângulo assim, ó. Porque esse lado aqui, ó, ele está paralelo ao lado do tabuleiro, Então retas paralelas, retas que estão aqui com os pontos sempre a mesma distância. Ok? Mesma distância daqui para cá, daqui para cá. Tranquilo? Então, a gente tem que fazer triângulos atendendo isso que a questão ela está pedindo. Então, esse lado aqui... Opa! Deixa eu apagar. Esse lado paralelo a esse. E esse outro cateto paralelo a esse lado. Por quê? Porque a questão ela não permite que a gente esteja rotacionando o triângulo. Não é para fazer, por exemplo, colocar um triângulo assim, ó. Mesmo ele sendo retângulo, digamos que ele está formando 90 graus, esse lado do triângulo não estaria paralelo a esse. Porque se você prolongar aqui o lado, ó, ele vai se tocar e aqui a gente teria retas concorrentes. Então, e nem esse outro lado estaria paralelo. Ó. Estaria cortando essa reta aqui e a outra reta lá em cima. Portanto, não dá para fazer triângulos assim. Dá para fazer, por exemplo, assim. Ó. Coloca um botão aqui e outro aqui. Pronto. Veja que aqui o triângulo ele fica bem feitinho. Ó. Certo? Aqui tem um ângulo reto aqui. E esse lado paralelo a esse. E esse lado paralelo a esse. Já deu para entender? E aí eu poderia fazer vários tipos de triângulos. Por exemplo, ó, depois que eu definir ali, eu poderia puxar para cá. Colocar o outro botão aqui. Já seria outro triângulo. Ah, professor, eu poderia puxar mais para a direita? Sim, ó. Já teria outro triângulo. Poderia puxar para cá. Já seria outro triângulo. Professor, e o segundo ponto? Se eu quiser colocar ele aqui embaixo, eu posso? Pode. Teria o triângulo assim. Poderia ser assim, ó. Ok? Se o botão estivesse aqui. Poderia ser assim. Poderia o botão estar aqui. Tranquilo, pessoal? Então veja que são várias maneiras diferentes. Depois que você escolhe o primeiro botão, o segundo botão tem que estar na mesma linha ou na mesma coluna. Então escolher o primeiro. O outro, por exemplo, eu tenho que colocar nessa mesma coluna. Eu não posso colocar aqui, porque senão vai dar problema, ok?
o lado não vai estar paralelo ao lado do tabuleiro. Então, depois que eu escolho o primeiro botão, o segundo botão deve estar na mesma linha ou na mesma coluna. Por exemplo, escolhi o primeiro, o próximo tem que estar aqui. Ah, professor, posso colocar o outro aqui? Não, não pode. Porque eu ficaria com esse triângulo aqui, ó. Nem seria retângulo. E os catetos não estariam paralelos. Mesmo que eu fizesse um triângulo retângulo aqui, tentando formar um 90 graus, os lados dos catetos não estariam paralelos. Então é o seguinte, professor, e como resolver? Beleza, como resolver? Vamos lá. São 3 botões. 3 botões. Eu te pergunto, tem quantas opções de escolher o primeiro lugar? Já que é um tabuleiro 5x5. Concorda comigo que tu tem 25 lugares? São 25 lugares para escolher o lugar do primeiro botão. Ah, professor, vou escolher colocar aqui. Agora eu te pergunto, quantos lugares resta para tu colocar aqui? Tem que ser na mesma linha, o próximo botão. Ah, professor, são 4 lugares. Ok, 4 lugares. Colocou, digamos que aqui. Tu quer formar um triângulo retângulo. Agora, tu tem quantos lugares aqui? Ah, professor, são 4 lugares. Beleza. Então, 4 lugares possíveis. Poderia ter colocado aqui. Pronto, aí você forma o triângulo retângulo. Ok, pessoal? Portanto, ficaria 25 vezes 4 vezes 4, 100 vezes 4, 400 maneiras diferentes de você estar fazendo isso. Então, espero ter dado uma ajuda nos triângulos, essa parte combinatória em tabuleiros. Se tiver gostado do vídeo, pode deixar o seu like. Um forte abraço e até a próxima.